Bom dia, é uma grande alegria contar com a vossa presença para celebrar o regresso de Gordon Parks ao Brasil. Conforme poderão ver na exposição, Gordon Parks esteve no Brasil. Há imagens que, aliás, foram tomadas por um fotógrafo que está aqui connosco, o Antônio Pereira Júnior, a quem agradecemos imenso a colaboração para esta exposição. E as imagens inéditas em que descobrimos Gordon e Zósimo Bubul no Rio de Janeiro. São inesquecíveis essas imagens. Obrigado, Antônio, por estar aqui. E, aliás, como não começar por agradecer aos fotógrafos e artistas aqui presentes que connosco se cruzaram neste projeto. Gostava também de pedir o vosso aplauso para Walter Firmo, que... tem uma conversa linda sobre Gordon Parks no catálogo igualmente lindo da exposição que a Janaína e a Liliana construíram com o Daniel Brito, o diagramador visual do catálogo, que fez um trabalho magnífico com o qual estamos todos muito felizes. Eu sou o João Fernandes, sou o diretor artístico do Instituto Moreira Salles e estou aqui com os meus colegas da diretoria, com o Marcelo Araújo e com a Renata Bittencourt, vos acolhendo e celebrando então este grande momento de alegria que é trazer o trabalho de Gordon Parks ao Brasil, quer através desta exposição, quer através do ciclo de cinema que faremos mais tarde, dedicado à sua obra. Uma exposição é um trabalho coletivo. Antes de agradecer a algumas das pessoas desse coletivo, eu vou-me auto-identificar. Eu sou um homem branco, com pouco cabelo, olhos verdes, estou vestido com uma jaqueta azul escuro, calças azul escuro e uma camisa branca. Vamos ter hoje também a colaboração sempre muito crucial dos nossos intérpretes de Libras, Efraim Canuto, um homem negro de pele retinta, magro e alto, cabelos cacheados em black, olhos grandes e sorriso largo. Adoro as descrições. E Nara Oliveira, que virá depois a este palco, que é uma mulher cis, gorda, de pele clara, cabelos cacheados curtos na altura da orelha, olhos castanhos claro, lábios e nariz largo. Como vos dizia, não cabem numa fala todos os créditos que há para uma exposição. Uma exposição é como um filme. Num filme nós estamos minutos a ver os créditos, numa exposição é mais difícil estarmos cientes de todos eles. Mas a nossa gratidão não pode deixar de começar, em primeiro lugar, por agradecer o extraordinário recorte feito para o Brasil, pela curadora e pela curadora assistente desta exposição, a Janaína Damasceno e a Liliana Rodrigues, assim como... Assim como a assistência de curadoria de Maria Luísa Menezes, que uma vez mais foi muito valiosa para todo este processo de trabalho que aqui vivemos nestas últimas semanas e continuaremos a viver agora. Além disso, gostava muito de realçar a excelência do trabalho da arquiteta que nos ajudou a construir a expografia que vocês podem visitar, a Gisele de Paula. De agradecer a contribuição da Beatriz Costa, que foi a diagramadora visual da exposição e onde há momentos lindos que ela nos oferece. E me perdoem, mas eu não posso deixar de manifestar a minha gratidão a alguns nomes que vocês encontram nesta exposição. Começando por, obviamente, Gordon Parks. Gordon Parks que contribuiu com as suas imagens, com os seus textos, com os seus filmes,
para tornar o nosso mundo mais ciente de certos combates contra a pobreza, contra o racismo, contra o preconceito que ele viveu e testemunhou nos Estados Unidos e em relação aos quais ele soube tomar partido através das artes que, felizmente, ele teve o engenho de desenvolver de uma forma única e tão singular. Mas vocês vão encontrar nomes nesta exposição aos quais nós estamos muito gratos. Vocês vão encontrar Malcolm X, vocês vão encontrar Stokely Carmichael, vão encontrar Martin Luther King, vão encontrar Eldridge Cleaver, vão encontrar Muhammad Ali. Vão ser encontros felizes, encontros que nos vão transmitir muita emoção, frases que vamos sentir com o coração e que vamos sentir com a nossa cabeça também. Estes são nomes que me fazem lembrar um título de um filme que eu vi quando jovem, um filme do Spike Lee, que não seria o mesmo diretor que é se não tivesse havido Gordon Parks antes. E o Spike Lee tem o seu primeiro filme intitulado como Do the Right Thing. Façam a coisa certa. Fazer a coisa certa é o que estamos tentando fazer aqui numa instituição, aquilo que estamos tentando fazer convosco e aquilo que vamos fazer agora ouvindo a Janaína e a Liliana. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, vamos lá. Aê! Agora sim, a gente começa. Muito obrigada pelo bom dia. Gordon Parks foi um abicu. Não sei se vocês já leram o livro da Ana Maria Gonçalves, né? Um Defeito de Cor, ou se já leram Toni Morrison. Gordon Parks nasceu sem vida e foi ressuscitado por um médico de nome Gordon, que o colocou numa banheira cheia de gelo, com água muito fria, para que ele voltasse a viver. Quem leu Um Defeito de Cor sabe o significado do abicu. O abicu tem uma missão na vida. E a missão que o abicu tem é de melhorar a vida dos seus, tornar o mundo mais belo, tornar o mundo um lugar melhor para todas as pessoas. E o Gordon Parks, como um abicu, foi aquele que, durante vários momentos da vida dele, vários momentos, quase morreu. Na infância, foi jogado num rio por crianças brancas que tentaram matá-lo. E, durante toda a vida, sempre houve a morte espreitando a vida do Gordon Parks. E é importante a gente saber disso. Ele morre com mais de 90 anos, e ainda com essa idade ele perguntava: eu não entendo como eu sobrevivi até agora. Eu não entendo como eu sobrevivi tanto. Um homem como eu não poderia nunca ter expectativa de viver tanto e fazer tanto quanto eu fiz. Então, quando a gente começa a entender, né, essa trajetória, mas que também essa missão que o Gordon Parks tem, a gente começa a entender melhor também a própria obra do Gordon Parks. Eu fico muito feliz com a presença de todos vocês aqui. Todas as pessoas que conseguem entender qual é a beleza desse trabalho e que vieram aqui nessa manhã compartilhar dessa alegria que é ter pela primeira vez no Brasil uma retrospectiva do Gordon Parks, que é poder participar de uma das principais exposições do Gordon Parks no mundo, uma das maiores exposições que ele já teve. Né? Isso me deixa bastante feliz, me deixa bastante emocionada também. Eu sou Janaína Damasceno, sou uma mulher negra, gorda, de pele mediana, mas sempre negra. Tenho os cabelos grisalhos, armados, estou com um batom vermelho, com uma blusa vermelha, com detalhes azuis e brancos, um blazer branco, calça vermelha, sapato vermelho. Né? E estou aqui ao lado de Liliana Rodrigues, maravilhosa, que me ajudou a construir, né? Não ajudou, né? Na verdade, nós construímos juntas essa exposição. Muito obrigada. Bom dia a todas, todos e todes. Meu nome é Ilia. Bom dia, gente.
Um prazer para mim, uma honra enorme, certamente das maiores satisfações da minha vida, fazer essa curadoria, estar na equipe de curadoria da exposição do Gordon Parks. Meu nome é Iliriana Rodrigues, eu sou uma mulher... Meu nome é Iliriana Fontoura Rodrigues, não posso esquecer o sobrenome da minha mãe. Eu sou uma mulher negra, eu estou com cabelo com uma trança na goa, que termina num chanelzinho. Eu uso óculos de cor marrom, estou com um brinco prateado, com uma camisa branca, um blazer azul, tenho um colar, uma camisa branca abotoada, tenho um colar prateado no pescoço, visto uma calça de cor creme e sapatos pretos. Quero novamente agradecer, dizer da minha enorme satisfação de, ao longo de quase 2 anos, né, Jana? Estamos completando 2 anos de trabalho em fevereiro, fazer essa curadoria dessa, que é uma das maiores exposições, de fato, do Gordon Parks, a maior exposição do Gordon Parks já realizada na América Latina, e é um prazer para mim passar essa manhã com vocês, hoje aqui no Instituto Moreira Salles. Obrigado, Liliana. Obrigado, Janaína. E eu gostava também de vos referir que... Bem, estava lembrando que uma frase que eu já disse para você, Janaína, o Godard dizia que o cinema começa antes de começar o filme. E esta exposição começou antes também. A relação do Instituto Moreira Salles com a obra de Gordon Parks começou através do interesse, da curiosidade e da dedicação que Sérgio Burri, o coordenador da área de fotografia do IMS, sempre teve pelo trabalho de Gordon Parks, e em relação ao qual dedicou uma pequenina exposição que eu tive a felicidade de ver na Gávea sobre o caso Flávio. Um caso de que vocês falarão e que traduz muito das relações e da complexidade das relações entre Estados Unidos e Brasil. Obrigado, Sérgio, por todo o apoio, pelo trabalho, e obrigado à Fundação Gordon Parks também por você fazer contacto connosco. Imagens. A gente precisaria do controle para passar as imagens, por favor. Quer começar falando sobre o nosso processo? Apareceu bonito. Anterior. Isso. Bom, muito obrigada pela gentileza. Vou começar, então, falando um pouco sobre o nosso processo de investigação. Eu acho que, falando um pouco da nossa trajetória, né, inclusive, Jana e eu somos somos pesquisadoras de arquivo, né? E nessa pesquisa para essa exposição, tivemos a oportunidade de adentrar o acervo do Gordon Parks em Pleasantville, em Nova York, no ano passado, e tudo que vocês estão vendo aqui hoje é resultado dessa pesquisa no acervo dele nos Estados Unidos, mas também de uma complementação e ampliação da pesquisa aqui no Brasil, em acervos tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. De fato, eu, como uma pesquisadora de arquivos, como uma acadêmica, curadora e também trabalhadora de museus, que, de fato, é o que eu sou, acho que esse é uma importante possibilidade, visto que estamos falando de um dos maiores e mais importantes acervos de um fotógrafo negro que está inserido em contexto de diáspora. A gente sempre trabalhou essa ideia de transnacionalidade negra a partir do pensamento do Parks, e aí aqui, a partir, né, do pensamento a partir das próprias contextualizações das visualidades, da cultura visual em si. E eu acho que foi uma grande, talvez única possibilidade a nossa de adentrar o acervo dele, e, a partir
né, do momento em que estivemos com as próprias imagens, com os próprios contatos, com as cartas, com as documentações, com a revista Life, vocês vão ver o que a gente está aqui expondo no 8º e no 7º andar, que é uma escolha curatorial dada, acho que desde o princípio, né, Jana, por nós termos a possibilidade de trazer as obras do Gordon Parks a partir de séries, né? Então, aqui a gente tem cerca de 13 séries, começando pelos anos 40, pelos anos, na primeira sala, com a série American Gothic. E por que as séries? Geralmente, a gente vê as exposições do Parks com a escolha de uma ou outra imagem. Né, ele tem cerca de 30, 40 anos de produção. E para nós, ficou muito claro, muito nítido, que, de fato, era uma oportunidade única de fazer um panorama geral da obra desse grande artista. Então, a gente percorre cerca de 30 anos, de 1940, e eu acho importante depois a gente falar um pouco da imprensa negra, né, e do papel que a imprensa negra tem na própria trajetória do Parks, de 1940 a 1970, e depois a gente dá um salto cronológico até os anos 1998. E aí eu retomo o porquê das séries. O Gordon Parks pensava, o João falou agora da questão do cinema, né? E ele pensava muito através dessa imagem em movimento. E ele não achava que uma única imagem resultaria numa síntese daquilo que ele queria contar. Então, quando ele vai para Washington e trabalha na Farm Security Administration, ele já começa, na verdade, no topo, né? Porque ele trabalha para o governo americano, e ali ele tem contato com os grandes fotógrafos da época, e o chefe dele, que se chamava Roy Stryker, diz a ele para ele passear um pouquinho para Washington, dar uma volta na cidade. E aí o Gordon, isso que a Jana falou, né, da vida dele, ele é, de fato, uma pessoa que nasceu no meio-oeste, mas acontecem uma série de intercorrências na vida dele até ele chegar a Washington. E ele percebe que, em Washington, ele também é atravessado, né, por questões raciais, também acontecem questões... Ele entra numa loja para ser atendido e não consegue, ele vai no cinema e as pessoas não vendem o ingresso para ele ver o filme. Então, ao retornar à Farm Security Administration, ele conhece uma senhora que se chama Ella Watson, e com ela ele fica cerca de 2 semanas convivendo. Muitos dos personagens que vocês verão na exposição são pessoas com quem o Gordon, de fato, conviveu, passou 2 semanas, às vezes 2 meses, ali vivendo no dia a dia da pessoa, até ele chegar à fotografia em si. E muitas das imagens que a gente tem aqui são dessas grandes personagens, e, de fato, nós temos aqui pessoas extremamente importantes para a história dele, como a própria Ella, como o Red Jackson, que a gente vê depois no Harlem. Mas tudo isso para dizer que, de fato, a série ela é muito importante, não só na trajetória da nós. E aí eu acho que tem uma questão do respeito ao pensamento do artista, do fotógrafo, e, para nós, a gente sempre se questionou, será que ele gostaria disso? Será que ele ficaria feliz, né, da forma com que a gente está retratando as imagens dele? Mas tudo isso para dizer que, de fato, aqui a gente vai ver as histórias através desses personagens que estão em séries também. Ela está aqui. Ela está aqui. Isso. Bom, eu vou falar um pouquinho antes. Eu acho que é importante mesmo. De como ele chega à Farm Security Administration. Bom, o Gordon Parks vive numa família... Olá, André. Vive numa família muito pobre, né? Ele nasce no Kansas segregado, então isso é importante, ele nasce numa cidade segregada chamada Fort Scott. Vive nessa cidade, que é uma cidade que apresenta risco de vida, né,
para crianças, principalmente para jovens negros. E, após a morte da mãe dele, ainda durante a adolescência, ele sai dessa cidade e começa a migrar. Ele entra no fluxo migratório que milhares de pessoas negras entraram nos Estados Unidos, saindo do sul e do meio-oeste segregado para o norte dos Estados Unidos, em especial para 2 cidades, para Chicago e para Nova York. O Gordon foi para essas 2 cidades. Antes disso, ele mora em Minneapolis durante um bom tempo. E, até chegar à imprensa, até chegar à fotografia, ele trabalha numa olaria, ele trabalha como atendente de bar, ele trabalha como carregador de malas nos trens, ele trabalha como porteiro. Que outros trabalhos ele tem? Ele trabalha como músico, né? Ele é músico antes de se tornar fotógrafo. E isso é algo muito importante, né? Entender todas essas profissões do Gordon. Por quê? Porque ele não desiste dele em nenhum momento. Mesmo trabalhando, não é, numa olaria, fabricando tijolos, ele não desiste dele. Mesmo trabalhando como porteiro, mesmo trabalhando como a pessoa que lava pratos, ele não desiste, ele tem um projeto de vida. Né? E, enquanto ele trabalha como carregador de malas numa companhia de trens, né, e ele tem acesso, por exemplo, a revistas, né, muito importantes, que têm matérias fotográficas, mas também ele tem acesso, ele começa a circular pelo país, então ele chega em Chicago, e em Chicago ele descobre uma vida negra muito potente no sul de Chicago, ele descobre a arte negra em Chicago, ele começa a expor em Chicago, mas, sobretudo, ele descobre a possibilidade de uma vida através da arte nessa cidade. Né? E, a partir disso, ele começa a projetar para si mesmo a possibilidade de se tornar artista. Então, o Gordon Parks é aquela pessoa que não desiste de si, que tem um projeto de vida. Mesmo na pobreza, ele pensa que ele vai chegar a algum lugar. E aí ele compra uma câmera fotográfica, começa a fotografar, e tem algo que é muito interessante nessa pesquisa que a gente fez nesses últimos 2 anos. Grande parte das biografias que falam sobre o Gordon Parks, né, ou dos textos sobre o Gordon, dizem que ele começa na fotografia, na moda, em 1940, que ele começa fazendo fotografias de moda para uma loja em Minneapolis, e a gente começou a pesquisar muito, e a gente encontra, aqui vocês vão ver isso, os primeiros jornais onde ele trabalha, que são jornais de 1938, onde já aparecem o nome do Gordon, e são jornais da imprensa negra, né, americana. E aí a gente começa a pensar, porque, afinal de contas, as pessoas, né, retiram essa parte da história do Gordon Parks quando vão falar sobre ele? Será que é porque é mais glamouroso dizer que ele começa na moda? Né? O que a gente começou a entender é que, talvez, de fato, as pessoas não entendam qual é o papel da imprensa negra para a comunidade negra. Né? Então, quando ele começa a fotografar para a comunidade negra, e ele fotografa festas de família, ele fotografa formaturas, casamentos, etc., o que ele está fazendo, né? Primeiro, ele está entendendo nós a partir da nossa humanidade. No cotidiano ou não, ele está vendo que as pessoas negras têm um fluxo de vida, estão na vida, estão produzindo vida. Não é? O Estado segregado produz uma necropolítica em relação aos nossos corpos. A imprensa negra produz um discurso de vida a partir dos nossos corpos. E é isso que o Gordon começa a produzir também, enquanto fotógrafo da imprensa negra norte-americana. A imprensa negra norte-americana, assim como a brasileira, não é uma imprensa alternativa. Ela pode ser alternativa para a branquitude. Para nós, não. Para nós, é a imprensa que dá a medida da nossa humanidade. Então, o que a gente começa a perceber é que, talvez, esse discurso, né, de que o Gordon começa na moda acaba deixando de lado o fato de que ele tem uma militância e um ativismo visual, mesmo antes de se tornar esse grande fotógrafo, né, da Life, porque a grande parte da vida dele transcorre a partir da revista Life. Então, para a gente, isso é bastante importante, entender que, desde cedo, desde a imprensa negra, o Gordon já vai construir uma gramática visual pensando nas pessoas negras como medida de uma humanidade universal. Para isso, isso para a gente é fundamental. É na imprensa negra que ele constrói não só uma estética, mas também uma ética de como trabalhar com pessoas negras. Não é?
pensando nelas a partir de um ponto de vista de dignidade, de respeitabilidade, né, e de vida, e de discursos de vida, e não de discursos baseados numa necropolítica. Não é isso? As séries do Gordon. Né? Então, isso para a gente é especial, porque é a primeira vez, né, Lili, que a gente tem no mundo uma série baseada, uma exposição baseada nas séries, que estão tentando também dar um encadeamento no pensamento desse fotógrafo. Ele escreve muito cedo um trabalho que, para a gente, é super importante. Em 1948, ele já escreve um trabalho falando sobre como ele produz as fotografias dele, como ele produz os retratos, e ele diz que é essencial passar um tempo com as pessoas, entender o íntimo das pessoas, para que ele consiga fotografar não só o rosto, mas a alma de cada um. Então, é um pouco disso que a gente tentou fazer aqui. A outra coisa que eu acho que é um dado muito importante para nós, e aí eu fico muito emocionado vendo o Walter aqui na minha frente, é que, com essa exposição, a gente tem a possibilidade também de montar esse quebra-cabeças, né, desse grande arquivo visual negro da diáspora, né, esse arquivo da diáspora negra. Então, a gente começa, eu comecei, né, com o Sérgio aqui, eu fui curadora adjunta do Sérgio na exposição do Walter, há 3 anos aqui, né, Walter? Então, a gente começa a montar esse quebra-cabeças com o Walter, eu começo. Antes, a gente teve Seydou Keita aqui também no IMS. Então, uma exposição como essa também é um exercício de reparação, né, de aproximar aqueles que não tiveram juntos, de fato, mas que a gente tem a oportunidade hoje de aproximar. Então, aproximar o trabalho do Walter, né, com o trabalho do Gordon Parks, para a gente sempre foi essencial. Por isso que o Walter também está conosco aqui no catálogo. Mas, sobretudo, começar a imaginar mesmo que a gente pode construir visualmente a história negra no mundo a partir de pessoas como Walter Firmo, Gordon Parks, Luiz Paulo Lima, que está aqui com a gente também, Van Toen, quem mais? Que outros fotógrafos estão aqui, gente? Pode levantar a mão, se eu não estou vendo. Aqui. Ótimo. Então, para a gente poder montar esse quebra-cabeças, não é só pensar a partir da beleza da obra do Gordon. Não dá para pensar o Gordon sozinho no mundo. A gente tem que pensar, né, nesse grande quebra-cabeças que a gente vem montando e numa grande comunidade visual que constrói, né, e que deixa para a gente como um legado essa história visual, né, ancestral, inclusive, da nossa passagem por esse mundo. Então, eu fico muito feliz mesmo de ver o Walter aqui para a gente fazer justiça, mas também é um exercício de reparação. Bem importante. Pode passar. Opa, não precisa, não. Desculpa. A gente fez uma seleção de algumas imagens, alguns personagens, de fato, importantes para a trajetória do Gordon, e a Jana começou agora a falar a respeito da imprensa negra. Nós passamos pela Ella Watson, que está na primeira sala da exposição no 8º andar. A gente pode passar para o Brad. Pode passar para o Brad. Ela é uma personagem de 1942. A exposição ela tem um caráter um pouco cronológico. Então, no 8º andar, vocês vão ver obras dos anos 40 até 1956. A gente começa com a Ella Watson em Segregação no Sul, que vocês veem na primeira sala, e terminamos com a série Segregação no Sul da última sala, já em 56. O Red, ele é um personagem fundamental para a trajetória do Gordon, porque ele é a primeira reportagem dele para a revista Life. Ele continua a trabalhar em Washington na década de 40. Em 1948, ele recebe esse convite da Life.
A Life é uma revista majoritariamente lida pela população branca estadunidense, é uma revista bastante conservadora, e o Gordon Parks é o primeiro fotógrafo negro, né, contratado pela revista. E, no início da relação dele com a Life, ele recebia essas encomendas, né, de matérias, e essa foi uma delas. Então, lembrando que ele conviveu, esteve um tempo no Harlem antes da própria matéria, mas ele encontra esse cara que tem 17 anos, Red Jackson, que é líder de uma gangue no Harlem. Lembrando aqui que a gente está num contexto de um bairro que é um dos bairros mais importantes, majoritariamente negro, um dos bairros mais importantes da população negra nos Estados Unidos, assim como depois, a Jana já falou aqui de Chicago, que tem uma população negra, né, considerável também, e bairros negros muito importantes também. E o Gordon fica cerca de 2 meses com o Red, e convivendo com ele, né, no dia a dia. Faz essa série é publicada, mas é uma série que é muito interessante pela forma como ele o fotografa, e o fotografa em sua dignidade enquanto pessoa, né, em sua humanidade, de fato. O Red, ele não é fotografado de uma maneira estereotipada, né, como um líder de gangue que tem brigas, enfim. A gente tem algumas imagens ali na exposição dele brigando com outras gangues, mas não é isso que é o cerne, né, do trabalho do Gordon em diálogo com o personagem. É de fato, encontrar quais são as camadas dessa pessoa, como essa pessoa é. E o Red, ao finalizar a reportagem, quando o Red vê a reportagem, ele diz: nossa, nem eu sabia que eu era dessa forma, né? Ele não o fotografa de uma maneira estereotipada, ele o fotografa convivendo com a família, se arrumando para visitar a namorada. Tem algumas imagens muito bonitas do Red com os irmãos, com o irmão, com a mãe. Então, de fato, esse é um dos grandes personagens da trajetória do Parks, e é aquele que marca a entrada dele na Life nos anos 40. Você quer falar, Jana? Acho que Dolls. A gente está exibindo para vocês algumas imagens que são emblemáticas, né, do Gordon Parks, e que são icônicas. O teste de bonecas, Harlem, Nova York, 1947. Essa foto é extremamente importante no trabalho do Gordon, mas também para a história negra norte-americana. Vocês sabem que as escolas nos Estados Unidos eram segregadas, né? E, em 1954, um caso chamado Brown versus Board of Education, Brown versus Conselho da Educação, né? Deliberou o fim da segregação racial nas escolas. E essa foto é uma das fotos que é usada, não é, como prova para o término da segregação racial nas escolas. Um casal chamado Kenneth e Mamie Clark, são 2 psicólogos negros, inventaram um teste para crianças pequenininhas para entender como o racismo afetava a vida dessas crianças. Então, eles colocavam 2 bonecas na frente das crianças e perguntavam: qual é a boneca bonita? Qual é a boneca feia? Qual é a boneca má? Qual é a boneca boa? E, por último, eles faziam... Eram 6 perguntas, e, por último, eles perguntavam para a criança: e com qual boneca você se parece? O que as crianças faziam, no geral, era, né, ligar as qualidades boas às bonecas brancas, as qualidades ruins às bonecas negras, e a pergunta final, que era a mais dramática de todas, né, a criança se conectava com a boneca negra, não pela sua beleza, né, mas justamente pelas qualidades ruins. Então, isso foi uma prova de como as crianças, desde a infância, desde pequenininhas, não é, introjetam o racismo no seu cotidiano. Então, essa foto é uma foto histórica, é uma foto extremamente importante para a história dos direitos civis nos Estados Unidos, porque ela também, né, junto com o teste, ela acaba ajudando, então,
a derrubar o sistema de segregação racial nas escolas. No Brasil, a gente teve testes semelhantes a este. Então, se a gente pensar no projeto Unesco no Brasil, que ocorreu no início dos anos 50, nós temos duas psicólogas, Virginia Bicudo e Aniela Ginsberg, que vão fazer testes semelhantes no Brasil e vão chegar às mesmas conclusões, né? Mesmo estando longe dos Estados Unidos, que, desde cedo, as crianças pequenininhas também introjetam e sentem o racismo no cotidiano. Elas não sabem, claro, usar o termo, não sabem usar o conceito, mas elas sentem o que isso significa e elas sentem que elas são desprestigiadas numa sociedade como a nossa. Vamos lá. Outras imagens. Eu acho que a gente pode abrir também, daqui a pouquinho, para as perguntas ou para as contribuições. O Homem Invisível. Quer falar? Bom, em 1952, o Gordon Parks, que era muito amigo de um escritor chamado Ralph Ellison, né, eles fazem um trabalho experimental de fotografia a partir de um livro chamado O Homem Invisível. O Homem Invisível é um dos livros mais importantes do século XX nos Estados Unidos. É o livro de cabeceira do Obama, por exemplo, ele dizia isso. E eles fazem essa adaptação, que também está na nossa exposição. E é uma adaptação bastante experimental, né, um trabalho experimental do Gordon, quando a gente vai ver, comparar esse trabalho com o restante dos trabalhos que estão aqui. E é a história de um homem que vive num buraco. As traduções em português são várias, né? Num buraco, numa toca, mas o fato é que ele vive alijado, né, do cotidiano. E aí ele se esconde nessa toca, que é o único lugar possível para ele viver em paz, porque o tempo inteiro a vida dele é baseada no racismo. Então, ele vai para esse lugar. E aí ele começa a se conectar com a música do Louis Armstrong, por exemplo. Eu não estou vendo a foto. Qual foto? Tem outras fotos? Ah, tá. Obrigada. Isso. Aí. E aí ele começa a construir esse buraco, e ele diz que ele coloca 1.379 lâmpadas no buraco, porque é o buraco mais iluminado de todo o Harlem e de toda Nova York. Então, embora ele seja um homem invisível para os outros, ele vive num lugar que emana luz. Ao mesmo tempo, ele está com duas vitrolas, vocês estão vendo, e as duas vitrolas estão tocando Louis Armstrong, uma música chamada Porque, afinal de contas, eu sou tão triste e tão negro. Acho que a gente pode ir falando, mostrando outras imagens. Não precisa falar sobre todas, né, porque eu acho que vocês querem ver a exposição também. Mas o que é incrível no Gordon é que ele vai documentando, não é, essa história negra. A igreja negra, por exemplo, para ele é algo recorrente, porque é um lugar de sociabilidade muito importante para a população negra nos Estados Unidos. Pode ir passando ali. Essa foto, que é incrível, chamada Domingo de Manhã, essa foto pertence a uma série chamada De Volta a Fort Scott. Em 1950, o Gordon volta para a cidade natal dele, né, e ele faz um experimento único na história negra daquele momento. Mas também, pensando enquanto antropóloga, enquanto socióloga, é um experimento que a gente vai ver depois nos trabalhos de alguns antropólogos na década de 80, só nos Estados Unidos. Ele volta para a cidade dele, né, 23 anos depois de partir da cidade, e ele vai tentar encontrar os colegas de classe, os colegas de turma. Ele se forma com 10 ou 11 crianças, e ele vai atrás de cada uma delas, entendendo o que aconteceu com cada uma dessas pessoas. Essa é a Pauline, que estudou com ele, terminou o 9º ano com ele, e ele encontra ela morando em Michigan, no Michigan, e ele faz essa foto num domingo de manhã, Pauline com o marido, com a Bíblia embaixo do braço e o charuto na boca. Então, essa foto é muito incrível, não é?
E tem toda essa manifestação, né, de um casal, da respeitabilidade desse casal, do olhar desse casal, da composição que o Gordon faz. Ele é um fotógrafo incrível no preto e branco, não é? Mas a gente vai ver que ele também é um fotógrafo incrível na cor. A gente tem a última foto da Pauline? Não. Não, O que eu falo para vocês é que vocês também têm uma coisa na exposição que eu acho que é interessante, que é seguir algumas personagens das séries. Então, se a gente seguir a Pauline, eu vou dar o spoiler aqui, né? Mas nesse mesmo domingo em que ela vai para a igreja, à noite ela chega em casa e tem uma cena maravilhosa que é ela jogando bilhar com os filhos, né? Com essa mesma roupa, né? O marido também com essa mesma roupa. Então, o que o Gordon vai fazer é expandir o sentido que a gente tem do significado de ser negro no mundo, né? A gente vai na missa de manhã, mas você também sai da missa, volta para casa, joga bilhar com seus filhos. E esse sentido do que é ser mulher também na obra do Gordon, né? E o modo como ele enxerga as mulheres também é bastante forte. Essa foto é maravilhosa. Eu acho que ela mostra também o modo como o Gordon vai dirigindo as cenas, e isso, para a gente, é muito bonito. É a primeira vez que essas duas imagens são exibidas juntas, né? Isso é fruto da nossa pesquisa lá na Fundação Gordon Parks. Pode passar. Quem subiu, acho que já viu essa imagem, né? É um contato também de um domingo de manhã em Chicago, onde Gordon faz uma série de fotografias da Igreja Metropolitana de Chicago, a Igreja Negra Metropolitana de Chicago. E o que é muito lindo nesse contato é ver como ele vai documentar a infância, como ele documenta as crianças. E a brincadeira que eu tenho é: quem é você nessa foto? Né? Acho que cada um que viu essa imagem vai se encontrando também nessa foto. E tem uma coisa incrível também nessa foto, que a Iliri sempre fala, né, Iliri, que é o fato de que ele se abaixa para ficar na mesma altura das crianças. Então, em várias imagens, a gente não tem a cabeça dos adultos, a gente tem as crianças como centro. E isso é algo muito especial, assim, na fotografia dele. Acho que é importante a gente dizer de como as crianças permeiam a exposição, né? Uhum. Tem alguns temas que são recorrentes, e não é o acaso. Então, a gente tem a religiosidade presente em muitas das séries, né? Muitos dos personagens vão à igreja, tem as suas próprias manifestações religiosas e ele as acompanha. E as crianças também estão com os adultos, sozinhas, e, de fato, foi uma escolha curatorial importante. Inclusive, Janaína, a gente tem falado muito com o Educativo a respeito disso. Muitas das obras estão com legendas para crianças, e isso, de fato, é um cuidado, eu acho, nosso, mas também dessa questão de pensar, educadoras que somos, né? Pensar também nas relações das próprias crianças com as imagens, assim que elas virem a própria exposição, e elas terem também o espaço de diálogo, de conexão delas seja com a família, seja de maneira independente, nas visitas educativas, enfim. Mas aqui a gente tem esse contato, que é um contato belíssimo, acho que é um dos meus contatos favoritos de toda a exposição. E, para mim, ele, de fato, lembra muito os desenhos animados, em que a gente vê só as pernas, né, dos adultos e a gente vê as criancinhas, né? Então, ele se abaixava para tirar as imagens. E tem uma questão de como as crianças estão representadas, como elas estão bem vestidas, como o cabelo das meninas está sempre bem penteado. E aí eu acho que é um cuidado nosso, na maneira da gente se vestir, na maneira em que a gente é visto ou atravessado e a gente sai para fora, né, para o mundo. Então, aqui nessa série, as crianças, nesta série, em muitas outras, as crianças estão sempre presentes. E é isso que você estava falando, investidas de cuidado. Tem alguém que cuida, tem alguém que pensa no sapato, na roupa, na bolsinha, no chapéu, alguém que arruma o cabelo das crianças. Eu acho que isso também é algo que é bastante importante. Então, quando a gente constrói algumas legendas para a infância, é também porque a gente está entendendo que o Gordon tinha esse apreço pela infância, né?
E por que ele tinha esse apreço? Ele vai falar que a infância é o lugar mais frágil desse sistema da segregação racial e do racismo. Então, ele sempre fica se perguntando como, afinal de contas, a gente vive numa sociedade que tem coragem de segregar alguém, né? E, em especial, coragem de segregar crianças. Então, essa recorrência no trabalho dele vem desde muito cedo. Não, pode. Bom, aqui nós estamos, em termos dos andares, a gente está na última sala da exposição, no 8º andar, a sala, então, o Belvedere, que é uma cor muito importante para nós, da expografia da exposição. Que também quero agradecer Gisele e Bia, né, pelos tons da exposição, que estão belíssimos. Bom, aqui nós chegamos no senhor e na senhora Thornton. Eles são... o Gordon recebeu dos muitos chamados da Life, assim como... A gente falou da série Fort Scott. A série Fort Scott é uma série de 1950, e é uma série que não foi publicada, mas ela está aqui... a gente tem cerca de 20 imagens dessa série aqui. E Segregação do Sul, acho que sempre foi uma das séries mais importantes para nós. Ela sempre esteve desde o princípio. E, quando a gente foi à Fundação Gordon Parks, acho que foi um dos grandes presentes, pelo menos da minha trajetória enquanto pesquisadora, de fato, foi um grande presente poder acessar esses contatos, essas imagens lá. São cerca de 200 imagens que a Fundação Gordon Parks encontrou em 2012. E a maioria delas, inclusive, não é mostrada, acho que, nesse contexto, né? Eles fizeram uma vez uma exposição em referência a essa série. Mas aqui eu queria abrir só um parênteses. Eu queria muito, antes de falar dessa série, eu quero agradecer a minha mãe. Eu sou uma pessoa negra do Rio Grande do Sul. Eu sou gaúcha. E o Rio Grande do Sul tem uma série de atravessamentos, você sabe, com relação às questões raciais. Eu acho que eu sou migrante não à toa, talvez porque encontrei em São Paulo e no Rio de Janeiro uma maneira de viver a vida de uma maneira como me cabia. E a minha mãe... eu fiz o meu mestrado contando o acervo da minha mãe, da minha família materna, que é uma família quilombola, que vive há 200 anos nas mesmas terras, nas terras em que nosso trisavô, enfim, foi escravizado. E, certamente, mãe, eu só sou uma pesquisadora de imagens, porque você me deu isso, esse presente, e... Não queria chorar. Mas Segregação no Sul, para mim, é uma das séries que eu acho que encontrar a série do Gordon, para mim, de fato, foi algo muito extraordinário. E, assim como os Thornton, né, a gente vê os Thornton no 8º andar, eu ainda me reconheço muito nessas imagens. E, de fato, não vou conseguir mais. Ai, ai. Tudo que eu sou hoje, de fato, é porque um dia a minha família e 3 gerações de mulheres da minha família, formadas pela minha mãe, pela minha tia, pela minha avó e pela minha bisavó, escolheram se retratar. Então, a minha família é uma família negra, quilombola, do Rio Grande do Sul. Meu nome é Iliriana Fontoura Rodrigues. E o Fontoura é dessa terra. E nós temos esse acervo da diáspora. E a Jana foi a minha orientadora no meu mestrado. E, de fato, falar de arquivos negros, eu acho que constitui aquilo que somos, enquanto pessoas, nas buscas pelas nossas dignidades, nas buscas pelas nossas existências. E o Gordon Parks esteve presente na minha pesquisa,
Então, esse é, de fato, um dos maiores presentes, eu acho, da minha vida. Bom, então vamos falar desses arquivos. A gente fala muito que famílias negras não têm arquivos. Não, pode voltar, volta lá. E o trabalho da Liriana, que todo mundo precisa conhecer, fala sobre essa presença invisível dos arquivos negros dentro da nossa própria família, que muitas vezes a gente nem entende que está lá, né? Essa foto é uma foto também desse arquivo, dessa família, né, Thornton, que também constitui, tem o seu próprio arquivo. Então, é uma imagem muito impressionante, assim, o modo como o Gordon organiza essa imagem. Primeira coisa, o spoiler a gente tem que dar. Não sei se vocês perceberam, mas há uma parede que é inspirada nesse sofá. Parabéns para a Beatriz e para a Gisele, por favor, nossos designers, que pensaram em trazer, né, o desenho do sofá para a expografia. Mas o que a gente vê acima, né, do casal Thornton, a gente vê uma foto também dos seus ancestrais ali, e abaixo a gente vê uma mesa repleta de fotografias, né? Muitas imagens. Essa foto é uma foto, quando a gente começa a ler sobre a religiosidade negra norte-americana, essa é uma foto espiritual. Jaqueline, eu estou olhando Jaqueline aqui e pensando nisso, né? É uma foto que vai fazer uma relação direta, né? Tem uma linha direta aqui, né, da ancestralidade com os que ainda estão aqui nesse plano, com os seus, né, com seus filhos, com seus netos nessas fotos. E essa é uma foto que é também uma foto religiosa. É um pequeno altar que está sendo construído aqui. É uma foto que tem uma característica religiosa bastante forte e que, ao mesmo tempo, tem um tom de humor também, porque eu não sei se vocês perceberam, mas tem um cinzeiro ali, e o cinzeiro tem um dinossauro. Então, tem essas coisas pequeninas que a gente vai encontrando nas imagens do Gordon, né? O arranjo de flores, esse outro cinzeiro, mas, sobretudo, o olhar desses dois, né, que estão aqui juntos, que passaram uma vida juntos, e que, para a gente, tem uma questão também do amor na terceira idade, que a gente fala muito pouco sobre isso, né, desse afeto, e que a gente pode ser visto, que a gente pode ver também em outras imagens, como essa. A relação com a natureza, de novo, uma questão espiritual que a gente vê aqui, né, nessa imagem que o Gordon está construindo, esse abraço entre os dois, o modo como ele posiciona os dois. É uma foto muito Walter Firmo poderia ter feito essa foto tranquilamente. E a gente tem, nessa série também, a ideia do vamos seguir algumas personagens. Em especial, a gente fala, né, siga as meninas. E vocês vão entender por quê. Há um passeio que o avô faz, o seu Billy Thornton, vai fazer com as netas. E ele vai caminhando pela cidade de Mobile, Alabama. Alabama era um dos lugares mais segregacionistas, mais racistas dos Estados Unidos durante esse período. Agora minha voz está saindo. E ele vai passear com as crianças. E elas encontram, nesse passeio, né, elas encontram questões do cotidiano delas, naquele momento, que as excluem, não é? A questão da segregação, para mim é difícil falar isso.
A gente começa com uma parede que está falando sobre afeto, e a gente vai para uma outra parede que mostra como esse afeto é estruturado pela segregação racial e pelo racismo. Então, nessa foto, por exemplo, a gente está vendo as crianças olhando para um parque que é segregado. Elas estão olhando outras crianças brincando num parque onde só crianças brancas podem aparecer. Não dá para a gente esquecer da música dos Racionais aqui. Acho que todo mundo lembra da música dos Racionais. Então, é 1956, mas 1996, 98, se não me engano, né? Domingo do Parque, ainda hoje, né? As crianças olhando de fora, né? Outros se divertindo dentro do parque. E essa foto, que é uma das fotos, a principal foto dessa exposição, é uma das principais fotos da história da fotografia mundial. Para a gente, extremamente importante, chama Loja de Departamentos. E eu queria que você apresentasse essa foto, Elíria. Bom, aqui a gente está com a Joanne Wilson Thornton e a Shirley Thornton, tia e sobrinha, né? E a gente discutiu muito essa foto, né, Jana? E fizemos muitas leituras de imagem juntas. Jana foi a pessoa que me ensinou a fazer boas leituras de imagem e escrever a respeito delas. Acho que a gente sempre fez esse exercício em diálogo, né? E a gente se perguntava, né, até o que você vê primeiro? E a gente se deu conta de que elas chamam muito a atenção, né? Elas estão extremamente bem vestidas. Esses tons, eles de azul e branco, eles aparecem em muitos vestidos de muitas mulheres nessa série. E tem uma beleza, mas, ao mesmo tempo, tem uma beleza que está presa a uma estrutura segregada, de fato, né? E que coloca uma beleza que tem uma série de limitações, né? Então, ano passado, o jornal The New York Times considerou essa foto como uma das 20 fotos que definem o século XX. É uma foto icônica, de fato, é uma das fotos mais importantes da exposição. E aqui a Joanne tem uma série de entrevistas com ela no The New York Times, e numa delas ela fala que ela se incomoda muito com essa foto porque ela não vê que a alça do sutiã dela está aparecendo, né? Então ela fica, nossa, ele me pegou num momento de que eu estava distraída. E elas estão olhando, elas estão na frente do cinema, elas, né, querem, o cinema está aqui, a porta do cinema está aqui, mas elas estão olhando para o outro lado porque a Shirley pediu para a Joanne um saquinho de pipoca, e ela está nesse conflito de, né, atravessar a rua para pegar o saquinho de pipoca e, ao mesmo tempo, entrar. E ela estava muito incomodada, inclusive, de ter que entrar com a sobrinha na sala de cinema pela entrada ao lado. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem aqui as cores, e são cores que aparecem nessa série de uma maneira incrível, né? Esses tons de vermelho, esse tom de vermelho da placa, mas, ao mesmo tempo, tem o tom de vermelho do azul, da moça atrás e do letreiro atrás. Então, tem uma composição incrível. Mas temos aqui duas mulheres, né, uma mulher e uma criança negra belíssimas, mas, ao mesmo tempo, presas nessa estrutura racial segregada da época. A gente sempre se perguntou como é que a gente poderia olhar para uma imagem como essa e considerar essa imagem bela. Tem uma questão ética olhar essa imagem e dizer, nossa, como ela é bonita. Mas, ao mesmo tempo, a gente começa a perceber que, talvez, enquanto mulheres negras, a gente recorta essa imagem. A gente olha primeiro para essas duas personagens, né?
Claro que depois a gente abre para a estrutura, mas são elas o nosso foco. Essa imagem, ela sintetiza de uma maneira única, né, essa relação entre indivíduo e sociedade, né? Essa relação entre as pessoas que estão tentando viver e pensam sua vida a partir da abundância e de um estado, de uma estrutura que segrega. Então, talvez por isso, por esse poder de síntese, ela seja uma dessas fotos mais importantes do século XX, né? Pela estrutura. E aí, nessa série toda, é incrível o modo como ele vai mostrando essa arquitetura da segregação, né, nos Estados Unidos. Como há uma arquitetura pensada para a segregação. E essa foto, para a gente, é uma das principais fotos, é a principal foto dessa exposição, sem dúvidas, né? E o modo como ele faz essas imagens em Kodachrome, o modo como ele traz as cores para essa imagem, é a primeira série que ele vai trabalhar com cores, né? É também uma maneira de encarnar as pessoas de fato, né? Encarnar as pessoas negras. Ele dizia que ele fez isso porque, normalmente, as reportagens no documentarismo fotográfico são em preto e branco. Normalmente, naquela época, né, o jornalista sério trabalhava em preto e branco, até pouco tempo atrás a gente tinha esse mito. E ele começa a trabalhar com cores, porque ele diz é necessário que as pessoas brancas entendam que nós também somos humanos. Então, ele encarna as pessoas nessa série, com as cores do Kodachrome, para que as outras pessoas, para que os leitores da Life entendam que nós vivemos. Essa foto também é dessa série, e o que a gente está vendo é um enterro. Aqui deu um salto. A gente também está. O nosso tempo já. Ah, é? É. Também já bateu. Essa foto é uma foto inédita, nunca esteve em nenhuma exposição do Gordon, nunca foi ampliada, nunca foi impressa, nunca nada. Então, é a primeira vez que a gente tem essa foto numa exposição do Gordon Parks. É uma foto belíssima, né, desse casal, e da lavanda na frente deles. Então, também essa foto da conexão, da intimidade, do afeto, do amor. Acho que essa foto faz parte da série The Learning Tree, a Árvore da Sabedoria. Ela abre o 7º andar. E aí, aqui, eu acho que a gente pode falar, inclusive, da relação do Gordon com o cinema. Então, vocês vão ter a possibilidade de ver alguns filmes dele. E essa série está vinculada ao filme The Learning Tree. Tem duas partes do filme, o início e uma cena a respeito de um diálogo do personagem principal, de um desejo dele de ir à universidade, e a professora diz para ele que não é possível ele ir, enfim. Mas acho que essa está se tornando uma das séries favoritas da exposição, né, João? A gente gosta muito da série. Ela é uma série pequenininha, mas ela tem ali ela é carregada de afeto. E inclusive, acho que tivemos essa semana passada, na verdade, né, o show do Kendrick Lamar, e essa série está num dos clipes do Kendrick, né, que se chama Element, e todas as imagens feitas para o clipe estão na exposição. Então, acho que também é uma oportunidade da gente acessar, exceto uma, na verdade, exceto a série Crime, que é uma série que a gente não colocou. Então, tem um frame do clipe do Kendrick que não está na exposição, mas as demais, sim. E é uma oportunidade, acho que a gente vê a importância do Gordon enquanto referência, né, para grandes artistas do mundo contemporâneo. Não só o Kendrick, como a Ava DuVernay também faz referência a essa mesma série em 2 momentos. Tem outra série que se chama Lovecraft Country, que também tem algumas imagens de segregation. Então, isso é muito interessante como forma de atualizar o próprio trabalho do Gordon e reverenciá-lo, né? Dá para fazer um circuito Element, um circuito Kendrick Lamar nessa exposição. Essa foto é a foto que inspira o Kendrick Lamar, que é uma das fotos mais incríveis do Gordon Parks, né? É uma criança deitada na relva
que amarrou um fio na perninha do besouro, e o besouro caminha pelo rosto dela, e ela está deitada, com os olhos fechados, apontando para o próprio ouvido, segurando esse besourinho. E só isso, é só isso. Não tem nada mais. E é nesse só isso que repousa a maravilha dessa foto. Essa possibilidade de uma criança negra estar deitada na relva, sendo só isso, mais nada. Aqui a gente já está no 7º andar, né? Que a gente começa. O 7º andar se chama Eu Tenho um Sonho, que é o sonho desse menino, que é o sonho do Malcolm X, desse moço já crescido, Malcolm X, mas que é o sonho também do I Have a Dream, do Martin Luther King. Nesse 7º andar, a gente tem, então, a documentação que o Gordon faz das lutas negras a partir da diversidade e da experiência do movimento negro norte-americano, né? O movimento negro, assim como o movimento negro no Brasil, não é fraturado, né, gente? É múltiplo. O movimento norte-americano também é múltiplo. Então, a gente tem nessa sala essa multiplicidade. Minha orientadora. Ai, eu vou chorar, Neuza. Ué, suas crias? É? Suas crias. Suas crias. E a gente tem essa diversidade, Martin Luther King, Malcolm X, Panteras Negras, movimento Black Power, que é uma diversidade... falta, já tá, a gente tem que acabar. Tá bem. Que, na verdade, essa luta do movimento negro é a luta pelo sonho também, né? Então, a luta do movimento negro contemporâneo é a luta para a gente realizar o sonho. Então, por isso que a gente coloca também o sonho do menino, o sonho do Malcolm e o sonho do Martin Luther King juntos, porque é preciso lutar para a gente realizar o sonho. Então, esse é o andar do sonho, que termina com o nosso amado, temos imagens dele, Mahalia Jackson, Eldridge Cleaver, a Nação do Islã. Tudo bem? Vamos para o Malcolm, isso. Né? Não, para o Muhammad, que a gente já tem que terminar. E termina com o maravilhoso Muhammad Ali, essa pessoa que também lutou pelo seu sonho, figurativamente, mas também, né, como profissão, e que era um homem militante, né, da Nação do Islã. E a gente colocou, se alguém já subiu, então tem um spoiler, não subiu ainda, a gente vai dar o spoiler, que a gente tentou ampliar essa imagem o máximo possível para que a gente tivesse dimensão do tamanho real do próprio Muhammad Ali, né? Então, para a gente era muito importante que tivesse essa imagem de alguém que ganhou tudo e perdeu tudo por causa da militância, né? Por causa da coragem que ele teve de enfrentar o sistema racista norte-americano. E aí, depois, a gente dá um salto, gente. Isso termina em 1970, e a gente decidiu que a gente ia dar um salto, porque a gente não pode esquecer dessa foto, que é uma foto que o Gordon já fez idoso, é uma foto para a capa da XXL Magazine, e é uma das fotos mais importantes da história do hip-hop norte-americano, né? Aqui, a gente tem reunidos na rua 126, 177 nomes do hip-hop. E aí já vou fazer um desafio para vocês. Quem conhece mais? Gente, dá para a gente fazer não é? Imprimir vários mapas e todo mundo vai fazendo cheque. Essa foto é bastante importante na trajetória do Gordon, né? Ele já tinha morado no Harlem, ele já tinha tido um sonho como todos esses moços. E a gente também tem a questão de relacionar o hip-hop com a luta negra, né? Então, para a gente, isso era bastante importante. Nesse andar também está a família Fontenelle, que dá nome a essa série.
A exposição, não só a série, mas a exposição. Jana, desculpa interromper, mas eu acho que é político a gente saber que o Jay-Z é o colecionador dessa foto. Ah, sim. É a nossa escalada para chegar na Beyoncé, na verdade. Hoje travou. Travou. A foto original, né, de Um Dia para o Hip Hop, ela é do Jay-Z. Opa. Ah, tem que voltar. Espera aí. Acho que a gente termina aqui. Terminamos. Tá bom. Então, a gente termina com... Essa daqui é a festa de aniversário do Gordon Parks. Então, eles estavam todos comemorando. A gente termina a apresentação por aqui, mas antes eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Gostaria de agradecer Walter Firmo, nosso grande mestre, que está aqui hoje. E Lili, palmas para o Walter Firmo. Gostaria de agradecer minha família, o Mari Vitor, que não podem estar aqui agora, mas gostaria de agradecê-los imensamente. Omar, meu filho de 9 anos, nos ajudou muito, né, Liliana? Sim, a pensar em exposição, super curador. Gostaria de agradecer imensamente Maria Luísa. Cadê Maria Luísa? Está aqui. Maria Luísa, por favor, venha até aqui. Cadê Maria Luísa? Nossa assistente de curadoria. Gostaria de agradecer imensamente ao Sérgio Burke. Cadê Sérgio? Gostaria de agradecer a confiança da direção do Instituto Moreira Salles. Muito obrigada. Gostaria de agradecer a minha orientadora, Neuza Guzmão, que está aqui. Muito obrigada, Neuza. Minhas amizades todas que estão aqui também, gostaria de agradecer imensamente. Amigos da Unicamp, como a Fernanda, amigos da USP, Jaque, Rosenilton, muito obrigada. Tem outros também que eu... Desculpa, mas estão aqui também. Muito obrigada. Gostaria de agradecer a toda a equipe do Instituto Moreira Salles, toda a equipe do Instituto Moreira Salles, que foi incrível conosco. E eu queria que, em especial, a Bessa está por aí? Cadê a Bessa? A Bessa não está aí. Pelo amor de Deus, está na galeria. Então, está bem. Depois a gente chama a Bessa. Queria agradecer ao Daniel Brito, que fez essa coisa maravilhosa, que é o nosso... Daniel está aí? Por favor, Daniel, venha para cá. Venha para cá. É sério. Daniel, por favor. Olá, eu gostaria de agradecer a nossa produtora. Eu gostaria de agradecer toda a equipe do IMS que está aqui. E eu gostaria que Arthur, Maria Paula e Bessa subissem aqui conosco. Representando toda a equipe do IMS. Daniel, vem aqui, por favor. Daniel, sobe, por favor. Gente, mostra o catálogo. Comprem o catálogo, viu, por favor. Daniel fez esse catálogo maravilhoso. Muito obrigada, Daniel. Legal. Gostaria de agradecer a Beatriz Costa, nossa designer maravilhosa. Sobe aqui, Bia. Gostaria de agradecer a Edna, Seba, da equipe de conservação. Gente, ganhou muita gente. Gostaria de agradecer e chamar para cá Gisele de Paula, nossa arquiteta. Agradecer a todos, né, todos os núcleos, Samuel, Flávio, a Cássia, que ajudaram a gente com o catálogo. Agradecer a presença de todas as pessoas que estão aqui. Gostaria de agradecer imensamente o pessoal do projeto Clique na Favela.
de Paraisópolis, que foram os nossos primeiros visitantes. Muito obrigada pela presença de vocês. Gostaria de agradecer meus colegas do Conselho Administrativo do IMS, que estão aqui, André, Pedro... gente, quem mais veio? Gente, a todos os colegas que vieram, muito obrigada. Mas, gente, estou esquecendo de alguém, Liriana? Estou esquecendo de alguém? Camomila está aí? Camomila, muito obrigada! Muito obrigada, que bom que você veio. A Camomila fez as molduras de todas as obras que estão aqui, tão incríveis. Queria agradecer o pessoal da Elástica, o pessoal da Luz, Samuel e Alex. Gostaria de agradecer o pessoal da Gala. Montaram bem essa exposição. Talvez eu esteja esquecendo de algumas pessoas, não fiquem bravos comigo. Mas eu queria imensamente agradecer toda essa equipe. Vem para cá, gente, para a Luz, por favor. Luz. Que fizeram um trabalho de excelência, que fizeram um trabalho maravilhoso, e que estão honrando, então, a existência, a coragem do Gordon Parks. Muitos dos trabalhos que a gente viu do Gordon, ele fez, por exemplo, o trabalho das Histórias da Segregação no Sul. Enquanto ele fazia esse trabalho, tinha um carro de nacionalistas brancos que ficavam perseguindo ele por toda a cidade. Ele teve que fugir do Alabama, né? Assim que ele terminou essa reportagem, porque ele foi perseguido, não só nessa, mas em várias outras reportagens. Então, as imagens que a gente vê são imagens de alguém que também correu risco de vida para poder construir isso que a gente está vendo. Então, acho que a gente pode terminar por aqui. Podemos chamar o Vantoen também? Claro. Vantoen, pelo amor de Deus, você tem que estar aqui em cima. Desculpa, Vantoen. Vantoen, você estava na minha lista, viu? Desculpa, eu pulei. Ó. Pode ler aqui. Ó. Vantoen e Walter Firmo. Não tá. Vantoen, incrível, trouxe imagens que a gente desconhecia. Muito obrigada, Luiz, por isso. Obrigada, Marcelo, por isso. Ele trouxe para nós imagens do Gordon Parks em 1999, visitando o Rio de Janeiro e reencontrando... Desculpa, 1999, visitando o Rio de Janeiro e reencontrando com o Flávio. Muito obrigada por isso. Você é o único de todos nós que conheceu Gordon Parks. Quer-nos falar um pouquinho desse encontro? Posso. Fico emocionado aqui poder falar sobre esse encontro, e por Janaína e Liliana também. Eu sou um cariúcho, viu? Minha avó, por parte de pai, é de Porto Alegre. E minha mãe está aqui presente, irmã do Zósimo, meus amigos, familiares, todos aqui. Mas não tem como não falar da Iona de Macedo, uma produtora que, na época, me ligou e falou: Vantoen, Gordon Parks está no Brasil. Me deu o contato. Imediatamente, em 99, eu estou com meu filho caçula, João, bebê. Ligo para o meu tio Zósimo e falo: Zósimo, Gordon Parks está aqui no Brasil e vamos lá. Peguei uma câmera e um rolinho de filme preto e branco e fui fazer esse encontro entre Ipanema e Leblon. E essas histórias são histórias que estão na minha vida desde a década de 60, quando ele estava aqui, eu estava nascendo. Quer dizer, 40 anos depois, eu, com meus 39 para 40 anos, tenho esse encontro com este homem, que já estava com seus 87 anos, 88, meu tio com 68, eu com 39 para 40. Tive essa oportunidade de fazer essa imagem, uma imagem emblemática, e fico muito emocionado porque essa imagem está dentro do contexto da Bienal de São Paulo, onde tem um stand lá em homenagem ao Zósimo, e eu tive essa oportunidade de trazer minha mãe para contar um pouco a história desse documentário que eu estou fazendo e poder também trazer esse momento tão, para mim, especial desse encontro com Gordon Parks. Então, foi um momento específico e muito, para mim, eu posso dizer,
são referências na minha vida, como Walter Firmo, nesse encontro. Acho que eu tenho várias referências que vêm de José Medeiros, que foi meu mestre, Roberto Farias, quando eu vejo o Assalto ao Trem Pagador. Tem tantas referências aqui que eu podia falar, mas Gordon Parks, que é o nosso caminho, eu me sinto honrado de estar aqui, muito jovem, para essa coisa tão grandiosa dessa história que a gente está vendo aqui. É isso. Obrigado, Janaína e Liliana também. Nossos encontros foram maravilhosos. É a última pessoa que contribuiu. Desculpa. Desculpa, Sérgio Burg também, que acompanhou toda essa estrutura. Walter Firmo comigo lá no laboratório, a gente no escurinho do laboratório com você. Então, foi ótimo ter esse momento de estar no momento saindo do digital para o analógico também. Gostaria de convidar, então, o Sérgio para estar aqui em cima também e o nosso mestre Walter Firmo, por favor, que contribuiu com a gente também nessa exposição. Gostaria de agradecer imensamente a presença da família da Iliriana aqui com a gente. Muito obrigada. Davidson está aqui? Hã? Ah, precisou ir embora. Que pena. Fernanda está aqui? Não. Fernanda veio? Ah, Fernanda... Não, mas a outra... Está chegando a hora, Fernanda mas Oliveira eu sou duro tem? na queda. Fernanda Oliveira? Fernanda Oliveira, que contribuiu conosco também, por favor, suba aqui, Fernanda. Fernanda Oliveira é um luxo só, ela é uma das pessoas que está ajudando a organizar o samba da Portela do próximo ano. É enredo, ela é uma das enredistas da Portela e também contribuiu conosco aqui nessa exposição. Posso falar sobre o Gordon? Pode. Eu tinha uns 15 anos de idade, e quando eu resolvi ser fotógrafo, uma das pessoas que me influenciou nitidamente foi o Gordon. Eu trabalhava em jornais que não faziam cor, era tudo em preto e branco, mas o fascínio de um trabalho que ele fez como referência do nosso compositor maior, esqueci o nome dele agora, Trenzinho Caipira de quem é? Villa-Lobos. A foto que traduzia Villa-Lobos era um céu azul, totalmente azul, tropical, e uma pipa vermelhinha. Pim! Ali foi o veneno que eu precisava para discernir no resto da minha vida que eu teria que ser um colorista. Foi fatal eu olhar aquela foto dele. E procurei entender a produção do Gordon, principalmente na cor, porque naquele tempo eu só fazia PB. Mas, e aí, 10 anos depois, num processo aqui em São Paulo, que, através da editora Abril, lançou a revista Realidade, aí o bicho se soltou dentro de mim, o Gordon Parks se soltou dentro de mim. E com aquelas produções, até então, que não eram conferidas de uma forma ótica na fotografia que pudesse dissertar, né? Você, de repente, com a sua sensibilidade e inteligência, você poderia, de repente, surpreender o inesperado, alguma coisa assim, mas eu só sei que eu criei asas e foram sucesso em vários ensaios sobre, então, outras situações que aconteceram comigo na revista, onde eu fiquei pouco tempo, né? Fiquei até o lançamento, fiz o número 0, o número 1, e depois saí por incompatibilidades que não veio um caso, né? Aí fui para o Rio de Janeiro, trabalhei na Manchete, fiz a foto do Pitinguinha, fui a Nova York, me tornei, por vias transversas também, um cara que, de repente, havia o manifesto, né, naquela época, em 68, dos negros,
E deixei meu cabelo crescer, me tornei um black power, voltei para o Brasil e aí comecei a fotografar a negritude. Me envolvi a minha fotografia na questão politizada, né? Comecei com os músicos, fui para as ruas, para as fábricas, festas populares, festas religiosas, e vocês viram, através, né, do Instituto Moreira Salles, há 3 ou 4 anos passados aqui, o meu manifesto do que é você, através do silêncio, prestar uma sintonia muda, calada em relação a um protesto, que é trabalhar com a negritude. Então, esse era o meu rápido libelo em relação à minha fala. Só preciso dar um último recado. Nós estaremos agora com a programação de cinema, além da exposição, em novembro. Estamos aqui com a Márcia Vaz, programadora de cinema do IMS, que não me deixa esquecer o recado. E algo que eu acho que vai ser incrível, teremos a oportunidade de ver Shaft com Amaro Freitas, um luxo apenas, eu acho que, né? Imperdível. Então, estejam... E teremos o baile do Shaft em breve também, então acompanhem a nossa programação. Obrigada.